just like this space here. Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era apenas como este espaço aqui. And then he gathered up into the Logos. And then he came from the Logos down into Christ. E então concentrou-se no Logos, e depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. See, it's just God coming down like this to the earth, then going right back into God again. Estão vendo? É Deus simplesmente descendo desse modo para a terra, e então voltando diretamente para Deus novamente. Don't you see what I mean? Não veem vocês o que eu quero dizer? Just revolving, coming down from space, from eternity, rolling together, coming down into the Logos, and the Logos down into man, then returning right back again for one purpose, to redeem that man that had fallen. Simplesmente girando, descendo do espaço, da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, aí para o interior do homem, então retornando diretamente de novo, para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Now that's what he came for, to be a redeemer. Agora é para isso que ele veio, para ser um redentor. And before God could be a redeemer, he had to be, according to the law, a kinsman redeemer. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor parente. He had to be kinfolks to us. Ele tinha que ser nosso parente. And God in the beginning made his first man, he made him out of spirit. E Deus, no princípio, fez o seu primeiro homem. Ele o fez de espírito. And spirit is the invisible part of man that you don't see. E espírito é a parte invisível do homem que você não vê. Now God made man in his own image. Are you listening to me? All right. Agora, Deus fez o homem na sua própria imagem. Vocês estão me escutando? Muito bem. God made man in his own image. And God is a spirit, says the Bible. Deus fez o homem na sua própria imagem. E Deus é um espírito, disse a Bíblia. And the first man that was made had the government over all the creation, just like the Holy Spirit has government over the church today. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. He led the creation, he led the animals, Ele conduzia a criação, ele guiava os animais. but there was no man to till the soil, so God made man out of the dust of the earth. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo, portanto, Deus fez o homem do pó da terra. And that man, he might have given him hands like a monkey, he might have given him feet like a bear. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco. Ele podia lhe ter dado pés como o de um urso. Whatever he did, he just stored it together and made a man. Seja o que for que ele fez, ele simplesmente juntou e fez um homem. But this man, he put this immortal spirit that never dies into this man, and he become more than a brute. He became a man. Porém, esse homem, ele colocou este espírito imortal, que nunca morre, no interior deste homem. E ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Then this man here, that's what I think is atheists and some of them standing around arguing, but the hour has come when God shed forth his light. There's an hour here that when God's doing things. That's right. Então, este homem aqui, isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando. Mas a hora tem chegado, quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui que, quando Deus está realizando coisas. Isso é correto. And so now when they argue, well, his feet look like a bear and his hands look like a ape or a monkey or so forth, they try to say his origin comes. That has nothing to do with it. E por isso agora, quando eles argumentam, bem, os seus pés se parecem com os de um urso, e as suas mãos se parecem com as de um chimpanzé, ou um macaco, ou assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isto. This is a body of flesh that he's just living in like a house. It's going back to the dust of the earth, but the spirit is immortal. It comes from God.
Isto é o corpo de carne, no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isso vai voltar para o pó da terra. Porém, o espírito é imortal. Ele vem de Deus. That's the image of God. God is the Spirit. Isso é a imagem de Deus. Deus é um espírito. That man lost his origin in the Garden of Eden. Esse homem perdeu a sua origem no Jardim do Éden. His relationship, communion with God, was cut off there because of sin and unbelief. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado e incredulidade. Unbelief in what? The Word of God. Incredulidade do quê? Na palavra de Deus. A picture was painted one time to Eve and told her how much brighter it would be if she just discard the Word of God and look over here to reason. Um quadro foi pintado certa vez para Eva e lhe disse quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. There's a difference between reason and God's Word. God's Word is true, reason's false. Você não pode. Há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. You can't reason out nothing. That's right. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Our mind is not good enough or never will be to fathom God's eternal wisdom. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa ou nunca será para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso, você não pode racioná-la, você somente tem que crer nela. E de modo que o quadro foi pintado lá no passado através de nosso primeiro pai e mãe, e eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus, e foram lançados para fora do Jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins, procurando o seu filho perdido. E então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria fazer descer e redimi-lo, ele próprio. Não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. Se alguém pecasse aqui e, que coisa, eu fosse o juiz deste grupo de pessoas, e eu tivesse a jurisdição sobre todos vocês. E se alguém pecasse e eu dissesse, agora irmão Graham, eu desejo que o irmão pague o preço. Isso não seria justo. Se eu dissesse para o meu próprio rapaz para pagar o preço, isso mesmo assim não seria justo. A única maneira que eu poderia ser justo é eu mesmo tomar o seu lugar. E o quê? Eu fui o que pronunciou o julgamento. E então, se eu desejar redimir o homem, eu mesmo tenho que tomar o seu lugar. Vocês ainda estão me escutando? Agora olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, quando a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer e tomar o seu lugar. E isso era uma lei que foi dada por Moisés, de redenção, que isto tinha que ser através de um redentor parente.
of somebody that has fallen. Um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem, então, que desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. And then God was worthy. E então Deus foi digno. He came down some 1900 years ago in the form of a baby born in a manger, overshadowed by the Holy Ghost, not born by sexual desire. He was God. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás na forma de um bebê, nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo, não nasceu por desejo sexual, ele foi Deus. God's blood was in him. O sangue de Deus estava dentro dele. The baby is always the blood of its father, never of its mother. We all know that. O bebê sempre é o sangue de seu pai, nunca de sua mãe. Nós todos sabemos disso. I've taught that before here in times, and you know that the baby has not one speck of its mother's blood in it, not a bit. Eu ensinei isso aqui antes, algumas vezes, e vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele, nem um pouquinho. No, nothing does. It's always the blood of the male. Não, nada tem. Isto é sempre o sangue do macho. A hen can lay an egg, but if it isn't fertile, it'll never hatch. Uma galinha pode pôr um ovo, porém, se não é fecundado, nunca chocará. No matter how pretty the egg is and how well she warms it, it'll always be unfertile. Não importa quão bonito seja o ovo e quão bem ela o aqueça, ele sempre será infértil. It'll lay right there and rot. That's right. Unless the male bird has been with the female bird and the germ of life comes from the male. Ficará aí mesmo e apodrecerá, isso é certo. A não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea e o germe da vida venha do macho. Therefore, when Mary, knowing not a man, she was with the male God, the Almighty Jehovah, and He overshadowed her, and God is the Creator that created a blood cell in the womb of Mary, knowing no man at all. Portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho, Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele lhe fez sombra, e Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão de modo algum. And that brought forth the very creative blood of God to redeem us from our life coming in here being born of sexual desire. E isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui nascida por desejo sexual. And then that blood was drawn out of Emmanuel's veins on Calvary's cross, and today has the same saving, redeeming, holy power that it did the day the transfusion was made out of Calvary. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel, na cruz do Calvário, e hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo, que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. You believe it? Amen. Now, that's right. We're redeemed by the blood of God. Vocês creem nisso? Amém. Agora, isso é correto, nós somos redimidos pelo sangue de Deus. The Bible says we are bought by the blood and redeemed by God's own blood. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. How was it God's blood? God has no blood. Como isto foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. How could it be? Because it was God's creative blood that He created in order to redeem us and came and lived in the same body that He created. Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus que Ele criou para nos redimir, e veio e morou naquele mesmo corpo que Ele criou. Therefore, God had to suffer temptation. He couldn't suffer temptation. Portanto, Ele não podia, Deus tinha que sofrer tentação, Ele não podia sofrer tentação. He had to suffer sexual temptation. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. He had to suffer all kinds of temptation. To be tempted by the devil and riches and powers and dominions and so forth. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação, ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e assim por diante. He had to suffer all of that. In order to do it, he couldn't be as God in spirit. He had to be God in flesh. Ele tinha que sofrer tudo isso, e para fazê-lo, ele não podia estar como Deus em espírito, ele tinha que ser Deus em carne. Now I'm speaking this morning on the deity of Christ.
Agora, eu estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam quem é que nós estamos adorando hoje. Not a baby in a manger, not Santa Claus, but we're worshiping Almighty God in the deity of His Son. Não um bebê numa manjedoura ou nenhum Papai Noel, porém nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso na deidade de seu Filho.